Bom dia, meus irmãos. Hoje, dia 30 de abril de 2023, um domingo maravilhoso, mais um banquete de luz, de paz e amor. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, hoje item 4 e 5. E esse estudo é promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, localizado em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo de hoje com a nossa irmã Indaiá, lendo a mensagem que nós vamos compartilhar aqui, e sejam todos bem-vindos. Indaiá, a hora que você quiser. Bom dia para todos e todas. Nesse momento, irei fazer a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 71, com o título Em Nosso Trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Está em Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem a ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão pela leitura, Indaiá. Deus abençoe seus esforços, sua colaboração. Vamos agora fazer a nossa prece. Nos concentrar, pensar no Cristo. Senhor, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, a certeza da Sua presença. Agradecemos o pão, o agasalho, o nosso teto e a oportunidade
do Evangelho. E todos nós aqui reunidos hoje, encarnados e desencarnados, e os que não puderam estar conosco, os membros de nossa família, nossos amigos, nossa nuvem de testemunhas, sejam todos abençoados, iluminados, orientados, inspirados para repensarmos no melhor a fazer para caminharmos. Abençoa o nosso estudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Nossa irmã Érica fará o estudo de hoje, a leitura. Eu vou compartilhar aqui o texto para tal. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de imprudência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultam de um cálculo, de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pela vicissitude e pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem, e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação? Não estaria em semelhante situação. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza fornecem seguramente um notável contingente de vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu melhoramento intelectual. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode, então, dizer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança
nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse confiante na impunidade e retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável. O homem pôs-se a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falsos teria evitado? Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de uma maneira inteiramente diversa. No entanto, já não há mais tempo. Como o operário preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o operário, o sol se levanta no dia seguinte, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, ele que será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Bom dia, irmãos. Eu não pretendo falar muito, até porque a garganta não vai deixar. Mas, assim, eu fiz umas anotações, e aí o que eu queria falar é o seguinte: a gente já percebeu que ele divide em duas as aflições em duas, as causas atuais, né? E nas anteriores, que seria assim, causas da vida presente e outra na vida passada. A gente aqui está se dedicando plenamente só às atuais. Ele está falando só das atuais para a gente poder refletir sobre isso. E aí ele ressalta que a conduta que são aqueles males que a gente vai suportando no dia a dia, e que se a gente fizer generosamente uma busca interior, uma visualização, a gente vai poder olhar lá cada passo que a gente deu, né? Igual a mãe adora falar isso, ó, Deus castiga se você falar tal coisa. Eu me lembro muito, minha mãe falou essas coisas, né? Castigo veio a cavalo. Nossa, o tal do castigo veio a cavalo, nossa. Então, assim, a gente fazia esse negócio, apesar de ser ruim, da gente ficar com receio, né, de produzir medo, fazia a gente refletir sobre aquilo que a gente estava falando, né? Porque o castigo vem a cavalo. Então, a gente pensa, pô, então vou fazer o castigo não vir rapidamente para mim. Mas ele ressalta que a base de todas essas aflições atuais, e aí eu acredito que também nas passadas, né, o orgulho, a imprevidência e a ambição. Então, quando a gente se deixa levar por esses sentimentos, nós podemos cair em muitos erros. E aí eu coloco também a vaidade, que a gente nos faz cair muitas vezes. Então, a gente precisa estar atento ao que nos acontece dia a dia. Eu anotei as diversas coisas. Ele fala em relacionamento, ele fala
que geralmente dá errado, porque a gente não tem interesse no relacionamento, a gente precisa se interessar mais, se dedicar. E eu também pensei que era um retrato também da época que ele falou, porque hoje em dia os relacionamentos não são mais por interesse, né? São hoje em dia as pessoas, eu acredito que consigam ou tentem fazer isso por uma certa afetividade pelo outro, mesmo que tenha ilusões. Hoje em dia o que a gente cai não é pelo interesse, é pelas ilusões. A gente pensa que o outro, a gente quer encontrar no outro o espelho de nós mesmos. E o outro é o que é, inclusive diferente de nós, mas muito interessante para a convivência e para o aprendizado. Eu achei muito atual a questão dos pais, porque a gente se esquece que os filhos eles têm um caminho como a gente. Então, o futuro, o que a gente não vê quando eles são piquititos, né? No que eles vão se transformar, eles podem ser meio que a gente pode ter uns vislumbres com a educação que a gente oferece, com aquilo que a gente consegue delimitar da sua educação. Quando a gente vê a criança cometendo atos de egoísmo, a vaidade, não passar a mão na cabeça, estimular a fazer o bem, não é obrigá-lo. A gente acha que, por exemplo, tem a questão de obrigar a criança a dizer obrigado. Não é obrigar, mas ela entender o sentimento do obrigado, a gratidão de dizer obrigado. Quanto mais a gente estimula ela a ter o sentimento, o entendimento, mais ela vai fazer aquilo porque ela quer, porque é bom para ela. Eu me lembro que minha mãe, lá os parentes da minha mãe, deve ter gente aqui que faça isso também, que tinha que pedir assim, pedir a bênção. Chega na casa dos seus tios e pede a bênção. Eu nunca pedi, minha mãe também nunca exigiu, e eu também não me achava obrigada a fazer. Mas depois que eu cresci, eu falei assim, gente, se tivesse me explicado que pedir a benção era uma coisa tão legal, né? Pede a benção, pede para me abençoar. Estou pedindo para me abençoar, talvez eu fizesse. Então, o entendimento é o que faz, de repente, a gente ter uma boa educação para os pequeninos, né? Então, eu entendi também que o capítulo, esses itens, eles estão pedindo para a gente reflexionar, olhar para dentro, olhar para as nossas atitudes, olhar para cada ato passado, ver a influência do meu pensamento, das minhas atitudes em tudo que eu tenho hoje, em vez de ficar na tristeza e manter sempre assim a desilusão de que, poxa, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que isso agora? Porque eu, né? A gente ainda fala assim, porque eu. A gente precisa entender que não existe nenhuma aflição errada. As aflições, elas estão sempre dentro daquilo que eu fiz, seja nesta ou noutra vida. Então, a gente vai ter as aflições que merece. E isso é difícil da gente aceitar, mas é fato. E aí, a gente, às vezes, se desespera. Mas quanto mais a gente, em vez de se desesperar, se aquiete, se acalme e entenda que aquilo dali passa, como tudo, né? Eu me lembrei de uma historinha que uma vez o Joubert sempre lembra disso, do Chico querendo que Maria falasse com ele, falasse um pouco sobre uma doença que ele tinha, e pediu que o Emmanuel falasse com Maria, e ele falou que não, mas de repente falou assim, não, eu vou falar com ela. Aí ele veio e trouxe o recado para o Chico. Maria mandou dizer que passa. Então, para a gente isso também vai passar. Então, as coisas passam, a dor não é eterna, o sofrimento não é eterno, e a gente tem que aproveitar naquele instante da dor para refletir. No item 5,
eu acho que o básico dali do 5 é a gente acreditar que a justiça de Deus vai imperar sempre. Então, não existe risco de Deus não olhar cada coisa que está acontecendo. Então, assim, a gente às vezes acha que a justiça não está acontecendo em nossas vidas, que nós somos os deserdados da justiça, mas a justiça de Deus vai imperar nos grandes e pequenos atos. Então, se você acha que está tendo uma aflição por conta de uma injustiça que lhe fizeram, entenda que quem fez, a justiça de Deus vai imperar, seja ela qual for. Calúnia, falaram inveja de mim, falaram... Gente, todo e qualquer ato, mesmo que o outro não veja, o Pai está vendo. E a justiça vai imperar. Eu peguei um trechinho de uma página que se chama Não Se Aflija, que é do livro Reformador. E ela fala o seguinte: se aproveita a dificuldade e a dor, a sombra e a deficiência, por sagradas oportunidades de auxiliar os teus irmãos, encontrarás no desdobramento de tua cooperação a resposta a todos os problemas que te atormentam a alma. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança dos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículo de manifestação da vontade de Deus. Assim, se têm inquietas pelas construções do bem eterno, permaneces credenciados às bem-aventuranças divinas, que efetivamente é muito difícil de alcançar. Ou seja, gente, nós precisamos cada vez mais nos tornar aflitos, não por que passamos, mas pelo bem que podemos espargir no mundo. E isso é o que Jesus quer, que nós sejamos aflitos por querer mais o bem aos outros, e não só a nós. Então é isso, gente. Obrigada. Aí, Alessandra, a responsabilidade aí. A mulher falou tudo. Mas eu vou só me ater a um detalhe que ela falou, porque ela foi bem completa, graças a Deus. E falou de responsabilidade, ilusão. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente estuda, a gente vai tomando consciência de que não dá mais para disfarçar, não dá mais para camuflar, não dá mais para deixar para depois as providências que nós temos que tomar no tocante ao nosso processo evolutivo. Não dá mais para a gente esperar. Depois eu faço isso, debaixo do tapete, vou esperar um pouquinho, na próxima reencarnação eu vejo isso, depois. Não há mais depois. Ontem eu assisti uma palestra do Haroldo e ele me chamou a atenção duas coisas que ele falou, que a Terra está no processo de transição. E quando a Terra, a Terra está passando por esse processo, o que acontece? Nós estamos... É como se fosse um colégio. Quando alguém fala assim, eu repeti ano, eu fiquei na matéria. Aí a pessoa fala assim, o colégio vai voltar um ano.
para poder acompanhar o aluno que repetiu a matéria. Imagina se a Terra fosse voltar ou parar o seu processo evolutivo total por conta da não evolução de alguns. Então, o processo continua e existem outros planetas que podem receber os atrasados. Vou perguntar aqui, Fátima, você está ouvindo direitinho a gente? Ela Você tá não ouvindo, consegue ouvir, Gilbert, e ela não está achando o microfone, ela não está conseguindo ouvir. E não, mas você acha que ela deve entrar de novo? ela já saiu e voltou algumas vezes aqui. Pois Não sei se é, a ela não está internet dela... achando o áudio. Você tá me ouvindo, Fátima? Pelo WhatsApp, ela está dizendo que não consegue ouvir, só ver. Será que não está... Não está mutado, não. Ela está liberada. Pois é, ela tem a câmera, mas não tem o áudio. Aqui no meu ela aparece sem o áudio. Não está marcado o microfone, não está aparecendo dela, não. Só a câmera. Ela está no celular ou está no computador? Alguém sabe? Ela já caiu de novo. Bom dia, Silvia. Bom dia, amores. Você está escalada para a paz da semana que vem. A Ângela também. Porque a gente te ama, a gente já te coloca, Eu a amo gente já te você. ama. Eu sei. A Também. gente já, assim, intimidade é um Mariquinha problema. arrasou agora aí. Nada. Eu peguei ela Você no meio da Você explicação. tem aí. capacidade. Então, Não, como eu Mariquinha estava arrasou. falando, quando ela voltar, a gente tenta orientar. Não dá mais para a gente aguardar propositalmente, porque existem situações que a gente ainda não alcançou do ponto de vista evolutivo. Não deu para chegar lá ainda, não deu para chegar. Ok. Mas existem situações que a gente já domina. E a Érica trouxe bem esse assunto, que se refere à ilusão, que se refere à evolução, que se refere a vários pontos que nós temos responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva. Individual e a coletiva. Então, existem pontos, existem questões que a espiritualidade, a preocupação da espiritualidade, o foco é no coletivo e no individual. Ela vai fazer as duas frentes. Só que a gente deve responder pelo menos por nós mesmos. Então, a nossa questão é, Senhor, dá-me discernimento, entendimento, compreensão, bom senso, inteligência, para que eu possa compreender o que está ao meu redor, o que está dentro de mim, o que eu preciso fazer para transmutar. A gente deve pedir humildemente a Deus que nos dê essas condições para que Ele faça as ligações das nossas sinapses, para que Ele possa trazer as inspirações, para que a gente possa ver as mensagens sublimes dos nossos mentores espirituais. A gente precisa se movimentar de alguma maneira. Então, o nosso processo é um processo muito atrasado ainda, do ponto de vista do que a gente era para estar. Uma outra coisa que o Haroldo falou ontem na palestra, eu posso até colocar aí depois no grupo, foi num evento lá da Interlitera, lá no Distrito Federal. Ele falou o seguinte, que o ser humano, nós aqui, o planeta Terra, fica procurando planetas para poder habitar. Ora, nós aqui já temos condições suficientes, aqui está tudo disponível. Será que a gente vai destruir isso aqui tudo? A gente vai ter a condição de destruir isso aqui? Será?
e já vai preocupar-se em outro planeta. E um outro detalhe, não há nenhum planeta em condições, pelo menos vizinhos nossos, em condições que a gente possa viver nele na natureza, livre, sem nenhum tipo de equipamento. Isso é dois sinais. Ou o planeta ainda não chegou nem na fase primitiva, ele está ainda na fase da concepção do planeta ainda, para receber novos habitantes, ou o planeta já está evoluído há muito tempo e nem mais consegue ter encarnado lá. Porque a gente não vê encarnado. A gente fica procurando sinal de vida nos outros planetas de acordo com a nossa vida aqui na Terra, atual. Então, é uma ilusão querer tomar o todo pela parte. E é disso que a gente está falando quando a gente fala que a gente causa as nossas próprias aflições. As causas atuais das aflições, as causas passadas, as causas futuras foram originadas por nós mesmos. Às vezes a gente não quer ouvir isso, a gente não quer ouvir isso, não quer ter absoluta certeza de que nós somos os responsáveis. Só que somos. Porque se dependesse de Deus, se dependesse dos nossos anjos guardiões, se dependesse da providência divina, a gente já estava avançado há muito tempo, porque a vida normal é a vida do espírito. A vida do encarnado é uma vida de quem está nos processos ainda inferiores de evolução. Então, às vezes, a gente fica até vaidoso, porque tem esse ou outro procedimento, destaque, só que nós somos ainda espíritos no processo em reencarnações inferiores. A gente precisa passar por esse processo todo e acompanhar a Terra no processo de transição. Fazer a transição íntima, pessoal. A transição que nós temos a responsabilidade. E aí a gente vai causar menos aflições. A gente só vai viver de questões evolutivas. A gente não vai mais ficar naquele processo assim, eu estou aqui pagando por alguma coisa que eu fiz. Não, a gente vai estar assim, o que eu preciso fazer agora para avançar? A gente vai estar num outro patamar de entendimento, num outro patamar evolutivo, num outro patamar de compreensão ao nosso redor. E aí, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nesse processo, lá na frente, a gente vai conseguir ver Deus. A gente vai estar puro de coração. Se a gente ficar ainda atormentado nesse medo, nessa insegurança, nesses processos que a gente vem passando de querer se vingar, de mágoa, a gente não vai conseguir avançar. A gente não vai fazer a transmutação, nem a transição interior. Eu gostaria de abrir para os comentários aí, por gentileza, quem quiser comentar, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia a Ângela, que chegou depois, com a Silvia. Esse estudo fala, como sempre, o Evangelho é muito atual, né? Por ser leis divinas, por serem ensinamentos divinos, vindos do Pai, Jesus com os bons espíritos, né? Nos trazendo esse consolador prometido, através de Allan Kardec, a gente percebe que tudo é atual, tudo diz a nós, diretamente, às nossas dificuldades e às nossas alegrias
que vivemos comprometidos todos com as nossas ações. Então, é muito importante que a gente entenda amorosamente, conosco e com todos, que as aflições que sofremos, as nossas dificuldades, não estão ligadas ao outro, que nos fere, que não nos entende, que não participa das nossas dores, que é indiferente. A culpa não é dele, mas extremamente diz respeito a alguma atitude, algum comportamento, alguma displicência, algum pensamento, alguma palavra que nós desferimos anteriormente, nessa ou em outra existência, e que repercute hoje como o caminho do aprendizado. É doloroso, mas quando a gente entende assim, fica, vamos dizer, ameniza esse momento de aprendizagem, né? E, ao mesmo tempo, o Evangelho nos diz que tudo também, beneficamente, que agimos, que pensamos, que falamos, as nossas ações de hoje vão refletir no nosso futuro. É a semeadura constante. Então, isso é esperança. Isso é a consolação e o aconchego da nossa doutrina de amor. É desse Pai amoroso que nos permite o recomeçar. Como o próprio texto aqui diz, se você não fez tudo que desejava hoje, amanhã o sol se levanta de novo. Então, amanhã, se você não conseguiu nessa encarnação, nós não somos fadados como era antigamente, ou como algumas situações de entendimento, que existe o céu, o inferno, e ali você fica. Errou, fica constantemente ali. Nós não temos esses dois caminhos, nós temos todos os caminhos para crescermos. Então, a reencarnação é esperança. E, ao mesmo tempo, também o texto diz que, infelizmente, a lei humana, ela só abrange as faltas que atuam na sociedade, que desfere mal a alguém também. Mas, às vezes, as que fazem mal a si próprio são ignoradas. Mas as leis divinas, a lei do Pai, ela percebe nessa visão global e muito perfeita todas as faltas. Então, não existe falta pequena ou grande, todas vão ter uma consequência, a lei de causa e efeito. Todas geram uma consequência. Ah, mas foi tão pequeno, mas foi tão simples, mas nós temos que retificar os nossos passos em todas as situações, graves, menos graves, gravíssimas ou de nenhuma repercussão, a não ser para nós mesmos. Todas geram consequência. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fuma, né? Ela está fazendo mal para ela, lógico que quem está ao redor também. Mas esse comportamento, infelizmente, vai gerar consequências para a sua saúde. Às vezes vem numa outra encarnação com uma rinite muito forte, com problemas respiratórios ou pulmonares, depende vamos dizer, da necessidade da corrigenda. E isso só Jesus, só Deus tem essa visão e esse conceito. Por isso não nos cabe julgar nada nem ninguém. Mas, ao mesmo tempo, no próprio texto, fala assim: quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Desculpe. Então, a gente percebe que são realmente o orgulho, né, e a vaidade são as chagas da humanidade. E elas nos impedem da gente bem querer, bem viver e bem pensar. Porque se a gente pensasse assim, agisse assim, as aflições seriam menores, né? Mas aí a gente começa a entender também o que seria essa imprevidência, né? Para a gente entender que às vezes a gente é imprevidente, sem perceber, né? Então, a imprevidência, no próprio conceito, é um desleixo, é uma imprevisão, é uma inadvertência, é uma negligência, é uma descautela, é uma imprecaução. Então, às vezes, por exemplo, a gente não cuida adequadamente da nossa saúde, né?
às vezes a gente não zela por ela, nos mínimos detalhes. Às vezes uma alimentação muito pesada, às vezes, né, a gente não atenta para a necessidade, por exemplo, quando a gente está almoçando, fazendo lanche, a gente fica com a televisão ligada, então a nossa tela mental se alimenta de, às vezes, notícias ruins, notícias que não são agradáveis, que vão perturbar a nossa digestão. Então, são pequenas situações, olha como tudo é de muita responsabilidade, e como que ainda nós não conseguimos agir assim, né, nessa plenitude toda. Por isso, a gente também tem que ter carinho com a gente. Nós ainda não somos perfeitos, mas tendemos à perfeição e vamos chegar lá. Por isso, não podemos, assim, também nos invadir com a culpa e permitir, assim, a tristeza profunda de não conseguir, né? Então, ao mesmo tempo, nós vemos, por exemplo, essa questão do orgulho, né? É aquela coisa de você se sentir sempre o dono da verdade, você pode tudo, o outro irmão não tem direito, né? Você é uma pessoa, assim, orgulhosa, achando poder acima do normal, né? E quando a gente também conhece o Evangelho, a gente vai diminuindo esse conceito, vai combatendo essa chaga em nós, esse egoísmo, né, esse orgulho. Por quê? A gente percebe que somos uma grande família, que todos têm direito, que todos são irmãos, e a compaixão e a indulgência precisam falar mais alto em nossos corações, e a gente não consegue julgar. Então, por exemplo, essas situações que a gente vê nessas escolas, crianças, né, que atiram, que matam, e a gente fala, meu Deus, a aflição que geram para si e para todos. Aí a gente se pergunta, em algum momento, nesse conhecimento dessas aflições, nós nos dignamos a fazer uma prece por todas as crianças que desencarnaram nessa situação, com merecimento ou não, não nos cabe o julgamento. E esse adolescente ou essa criança que assim agiu nessa aflição interior do bullying que sofreu, da família que tem, nós nos dignamos a orar por ela para amenizar o seu sofrimento. Isso tudo é compaixão, é indulgência, porque ele não precisa do nosso julgamento, da nossa severidade, ele precisa do abraço, do acolhimento espiritual, né? A sociedade não o acolheu e a gente precisa acolher. Então, a prece é um acolhimento. E aí a gente vê essa ambição também, a gente quer ter tudo, acha que a gente pode, que a gente merece, que a gente tem que ter. Às vezes, a gente negligencia o nosso lar, a convivência com os nossos familiares, pelo trabalho excessivo, pela a ambição de ter, de possuir, e tudo é necessário, mas tem que ter o equilíbrio, o limite, para a gente poder também distribuir a boa convivência, a alegria do encontro, a alegria da conversa, porque o ente querido, ele precisa, os nossos entes que estão conosco, a nossa família, dessa convivência, e nós precisamos dela. E a gente impregna a nossa tela mental do que a gente foca, do que a gente considera bom ou mal. E isso é importante também para que a gente possa amenizar as nossas aflições íntimas. Então, tem uma história interessante de um sábio que estava numa praça, numa cidade, e ensinando o seu aprendiz, falando da vida. E aí chega um carro com uma família, e essa família pergunta para ele assim, ô meu senhor, o senhor sabe me dizer como é essa cidade, se ela é boa, se ela não é, que nós estamos chegando agora para ficar aqui. Aí o sábio perguntou assim para ele, mas de onde vocês vêm? Como é que é a cidade de onde vocês vêm? Ah, é péssima, é horrível. Uma violência descontrolada, pessoas muito egoístas, muito tumulto, muito barulho, um desacerto. A gente está vindo para cá querendo saber se aqui é melhor.
Aí o sábio fez assim uma cara de desânimo, falou assim, olha, é uma cidade que vocês vão ter algumas dificuldades, vocês vão ter também não é tão boa assim, não é um paraíso, mas a gente espera que vocês sejam felizes aqui. E foram embora. Aí passou um tempo, tudo, vem outro carro e com a mesma pergunta. Ô, meu senhor, a gente está chegando e vamos estabelecer moradia aqui. Como é que é essa cidade? Ela é boa mesmo? Aí o sábio assim olhou e falou assim, como é a cidade de onde vocês vieram? Ah, era uma maravilha, a gente está muito triste, porque deixamos amigos, porque era uma cidade muito boa, nos acolheu muito bem, o trabalho maravilhoso, os vizinhos ótimos, deixamos amigos, mas infelizmente tivemos que vir para cá, fui transferido. Aí ele virou e falou assim, e eu queria saber como é essa cidade, se ela é boa mesmo. Aí o sábio olhou e falou assim, olha, é uma cidade maravilhosa. Vocês vão ter muitas oportunidades também de fazer boas amizades, bons contatos, e nós desejamos que vocês sejam bem-vindos. E foi embora. Aí o aprendiz olhou seriamente para o sábio e falou assim, nossa, não estou entendendo, houve algum problema aqui, o senhor está mentindo? Porque para uma família o senhor fala que é péssimo, para outra fala que é maravilhoso. O que que o senhor, né? O que que eu faço? O que que eu acredito? Aí o sábio falou assim, não, meu filho, em absoluto. É porque cada um traz consigo aquilo que é importante para si, a sua visão, no que ele foca. Então, não adianta eu falar que é maravilhoso, porque ele vai sempre ver problemas. E para o outro que vê as coisas de um modo melhor, ele vai sempre ver, até nos problemas, chances de crescimento, de modificação. Então, isso serve de lição para nós, para a gente tentar também, dentro dessas necessidades que nós vamos enfrentar e vamos viver, olhos bons de ver e ouvidos de ouvir, para que a gente possa, às vezes, modificar e modificando essas aflições, essas dores, com o olhar voltado para o futuro, com o olhar voltado para o merecimento de momentos melhores, para vencermos essas situações com sucesso espiritual, com a força do Cristo, pedindo coragem, abnegação, porque é essa força do alto que vai nos ajudar a caminhar para frente. E Jesus sempre nos ajudou dizendo que está conosco, que nunca nos abandona. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, aqueles que olham o outro na sua dor e o ajudam, que são misericordiosos uns com os outros, né? Isso é muito importante, porque nesse capítulo do Evangelho, que é mais para frente, no 10º, fala da indulgência, da gente não julgar, mas ser indulgente. Aquele que é indulgente, ele não julga, ele acolhe, e nós todos precisamos ser acolhidos. E Jesus nos acolhe através do nosso irmão. É através do próprio homem que a mensagem divina se faz perto de nós. Então, as aflições são nossas, nós precisamos, temos responsabilidade delas, mas também podemos modificá-las com o nosso comportamento de fé robusta, apoiada na lógica e na vontade de retificar os nossos passos para melhorarmos para o nosso futuro, nas próximas reencarnações, nas próximas chances evolutivas. Então, terminando com João, no seu capítulo 8, no versículo 12, em que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E é isso que importa para nós, né? Não entrarmos nas trevas, mas andar na luz. Muito obrigada. Alessandra, você tocou de novo no ponto da responsabilidade. Tocou de novo no ponto que é o nosso ponto, que o que causa as aflições somos nós mesmos, então nós temos a responsabilidade. E você tocou no ponto do que a gente vai guardando na nossa tela mental. Isso também é muito importante. Quando você falou essa historinha do sábio da cidade, eu lembrei que quando eu vim para cá com a Érica,
em 2020, e muita gente que vem para essa região vem buscando qualidade de vida. Mas se eu tenho o meu interior atormentado, o meu coração atormentado, o que eu tinha lá em Niterói eu vou trazer para cá. Não é a cidade que vai fazer um milagre. Quem dera. Pode até ajudar, pode até a natureza, contemplação, o ar aqui mais puro. Ah, tudo bem, ótimo. Cidade muito bonita. Mas se eu não tiver o meu coração renovado em Cristo, os meus compromissos, minha responsabilidade, não causar mais aflições que eu venho causando, eu vou ter o mais do mesmo, igual a historinha que você contou aí. Então, não adianta a gente ficar assim, tomara que eu fique na Terra quando ela fizer a transição. Não é questão de tomara, é questão de Deus dar uma chance. Não é questão de Deus te dar um privilégio de te colocar no lugar. Não é um jeitinho. É uma condição da natureza espiritual de cada um. Voltando à palavra responsabilidade. Voltando à palavra da responsabilidade. Porque nós, quando a Terra concluir a transição, ela está fazendo a transição agora. Quando ela concluir, segundo aí alguns palestrantes de 2057, pode ser, eu não quero... Eu tenho muito medo de dar datas, mas quando passar essa fase toda aí, seja lá quando for, se eu abrir meus olhos e não estiver aqui nesse planeta, é sinal que eu tenho muito a me esforçar para eu voltar para cá. Como o povo de Capela muito se esforçou para voltar para lá. Então, não é uma questão de Deus da oportunidade. Deus dá oportunidade desde quando ele foi criado. Dependesse de Deus, como o pai da parábola do filho pródigo, ele vem correndo ao nosso encontro. Ele está tomando todas as providências para que nós nos reformemos, para que nós não causemos mais aflições, causas atuais das aflições. Deus está fazendo tudo por nós, nos dando aquela, sabe, a plantinha, está regando, está botando aquele pauzinho, está amarrando para a gente vir para cá, está fazendo todo aquele processo da fotossíntese da terra para a gente poder crescer. Mas se a gente ficar na rebeldia, que é, segundo o nosso irmão André Moreira, é um dos nossos... a rebeldia a rebeldia é o ponto ao qual nós devemos nos debruçar, porque ali está todo o egoísmo e o orgulho e a vaidade. É como eu quero ser. Eu não aceito mudar. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Eu não quero mudar. O meu jeito é o jeito que eu quero ser. Ok. Você tem livre-arbítrio. Porém, o nosso jeito de ser, se não tiver alinhado com as leis do Pai, não é o jeito certo de ser. Não é. A gente vai repetir de ano, a gente vai para outro planeta, a gente vai continuar tendo reencarnações desse nível que a gente está tendo aqui. E a espiritualidade tomando todas as providências para que a gente consiga transmutar. Porque hoje eu aprendi isso. Hoje eu aprendi. Um dos grandes problemas nossos é não causar mais aflições. A gente está causando mais. A gente está aqui para quitar
algumas pendências, e nessa quitação a gente vai causando mais aflição. Aí vai embolando, igual o cartão de crédito. E quando não paga, fica aquela bola de neve, igualzinho, comparando. Só que nós ainda temos a misericórdia do Pai. Então, não é aquela coisa cruel, aquela coisa, sabe? Não é, não é. Tem o amor do Pai, que nos envolve, que nos ampara, que nos faz bem. Então, quando a gente percebe que é amado pelo Pai, independente do que a gente faça, só o que vai nos fazer paralisar é a nossa própria rebeldia. E aí a gente vai continuar repetindo de ano nessa comparação com o colégio. Então, tudo que vocês falaram aí sobre responsabilidade, sobre qualidade de vida espiritual, não qualidade de vida. Eu vou morar em Petrópolis porque lá tem qualidade de vida. Eu vou morar em Los Angeles porque lá tem qualidade de vida. Eu vou para Portugal, ok, pode ir à vontade, está tudo bem, está tudo certo. Mas se eu não tiver a qualidade de vida alinhada com as leis divinas, eu posso ir para qualquer lugar. Não vai, eu vou ter a mesma angústia, a mesma infelicidade, a mesma tristeza que eu carrego hoje. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fátima, você está ouvindo a gente agora, Fátima? Está ouvindo? Bem-vinda. Volte sempre. Se quer comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Estamos muito felizes com a sua presença. Obrigado. Alguém quer comentar alguma coisa? Jobert, Denise aqui. Denise. Pegando Denise a história da Cruz Drummond. Pegando essa historinha que a Alessandra, né, voltando naquela historinha dela, das pessoas que estavam de mudança de cidades, me lembrei aí, né? Nosso querido coral que canta, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Aquele velho ditado, cada um dá o que tem. O teu coração carrega, né? Você falou uma coisa certa, não adianta mudar de cidade se continuar com os mesmos pensamentos. E procurar ver, né, que a gente sempre fala isso lá no estudo de Joana, o que é bom, né? Tem sempre as coisas boas, mas infelizmente a nossa mente, né, ela procura sempre as coisas ruins, né, onde nós moramos. Nós nunca conseguimos ver assim, no caso dessa história que a Alessandra contou, né, o primeiro casal, né? Será que naquela cidade só tinha coisas ruins? Você não fez amizades, você não conquistou coisas, você às vezes conquistou um imóvel, né? Ou, de repente, você também fazia parte das coisas ruins também, né? O seu inimigo é você mesmo. A gente tem que pensar sempre isso, que o nosso inimigo, né, é nós mesmos, né? É só isso. Eu espero ter dado uma contribuição aí, meus irmãos. Obrigado, Denise. É isso mesmo. A gente está nesse processo aí de entendimento de o mundo que a gente espera, que a gente traz dentro de nós, é o mundo que a gente vai receber de fora. Bater e você-vos-á, pedir e obtereis, buscar e achareis. Então, quando a gente está falando, quando a gente está pensando, a gente está pedindo, a gente está, né, nesse processo. A Eriquinha vai falar. Eu queria só fazer uma pequena provocação, né, gente? A história é muito legal, faz a gente reflexionar, mas eu queria lembrar que aquele, não sei se é mestre ou profeta, ele acabou de criar um débito para ele, porque ele mentiu. Seja a pior verdade que você tem que dizer, faça. Porque, na realidade, assim, dentro da historinha, a gente entendeu tudo mesmo, mas a gente não pode passar despercebido que existe uma mentira. A gente está trabalhando com a lei. Mesmo que seja duro de ouvir, é preferível falar a verdade.
porque ele criou débito para ele. O discípulo lá, quem saltou na hora que ele falou, você está mentindo? Ele que estava certo, porque ele falou assim, peraí, por que você está mentindo para a gente? Então, assim, mentir não é o fato, a pessoa tem que aprender por si. Então, a verdade e a mentira, elas têm que ser pensadas por quê? Porque eu queria débitos para mim. Então, eu prefiro falar a verdade sempre. Tá? É só isso, é uma provocaçãozinha. Muito bem. Ô, Jô, Lenilson. só uma coisa, o que eu entendi da história é que o sábio, ele trouxe a verdade que cabe em cada coração. E ele não infringiu, assim, a verdade que cada um trazia, né? Foi nesse sentido. Acaba parecendo uma mentira, mas ele trouxe o que cada um tem. Se ele falasse o contrário, aquela alma não entenderia, não viria daquela forma, infelizmente, né? Mas foi boa a provocação, né? Faz a gente refletir. É isso aí. É isso aí. Lenilson, abriu o microfone e vai falar? Sim. Beleza. Então, meus amigos, esse capítulo, ele fala, assim, muito diretamente aos espíritas, né? Porque quando se fala em causas atuais das aflições, você está dizendo que existe também outras causas. E aí a gente cai numa situação que nós espíritas, assim, a gente, de vez em quando a gente fala isso. Isso está sendo causado porque eu devo ter feito muito mal a alguém no passado e agora a vida está me infringindo para que eu possa aprender aquela situação. E nesse capítulo aqui, ele tira um pouco o véu disso. Quando ele fala, né, que cada um de nós, a gente está repetindo, na verdade, algumas atitudes, alguns erros que a gente traz na alma e estamos, assim, no fundo, criando novas situações que vão nos afligir. E essas de hoje é assim, eu tenho um salário, vamos pensar nisso, R$ 1.000. Só que, quando eu vou para a rua com o meu cartão, eu gasto 2, 3 mil. O que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer a ação da preocupação de pagamento e de certo e tal. Então, o problema foi de ontem? Não, o problema é de hoje. Eu hoje estou agindo dessa forma. Então, assim, é preciso a gente ter muito cuidado para não misturar essas coisas. Quando se fala da mentira, a gente tem mentido muito para nós mesmos. Quando a gente quer arranjar um culpado, um responsável, seria terceirizar a culpa, não é? Que colocaram aí agora. A gente adora terceirizar. Denise que botou Denise. Denise. Valeu, Denise. Então, o que a gente adora terceirizar, normalmente, é Deus, que é aquele que não vai se defender no momento. Mas aí, como a gente é muito criativo, a gente tem sempre alguém, né, nas nossas relações. Poxa, eu sou assim porque minha mãe me criou assim, ou meu pai deixou de fazer aquilo. Então, esse cuidado, eu acho que a gente precisa ter. Porque tem uma coisa que é muito importante para o nosso amadurecimento, é a gente assumir a responsabilidade da nossa vida. Então, tudo que eu acho que a Alessandra até falou sobre isso, tudo que eu estou vivenciando, acontecendo comigo, é de minha responsabilidade. E quando eu faço isso, a gente cresce. Porque você diz assim, eu sou responsável e a partir disso, não é isso? A partir disso, eu cresço. Porque se eu sou responsável, eu preciso cuidar disso. E quando eu sou responsável, eu não vou me sentir o coitadinho. Não tem isso?
da gente se sentir o coitadinho da história, nós não somos os coitadinhos da história, nós somos os responsáveis. Quando eu faço isso, eu amadureço, eu cresço, eu assumo a minha responsabilidade e eu toco a vida. Outra coisa que eu acho importante nesse capítulo é que ele fala assim, que a gente está transferindo. Aí, hoje, nós temos conhecimento, nós acreditamos, né? Eu acredito que eu sou um ser espiritual, que eu vim, né, de outras vivências e estou aqui hoje. O que falta em nós? Se eu sei e eu creio, falta eu agir conforme a minha crença. Qual é a nossa crença? Nós temos aí, né, a crença espírita, que tem esse gabedal de situações que nos ajudam, né, para o nosso amadurecimento. Mas eu estou agindo conforme a minha crença? Então, essas situações todas aqui, que a gente relata, né, uniões infelizes, pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, aí tem uma quantidade enorme de situações que, se a gente tivesse vivenciando a nossa crença, muitas dessas situações elas não precisariam acontecer, porque a gente estaria usando essa ferramenta que a doutrina nos ajuda a ter para poder evitar, né, esses caminhos. Então, assim, olhar a vida e ver aquilo efetivamente que está acontecendo vai nos ajudar. E quem nos fornece isso? O Evangelho. O Evangelho é como se ele desvendasse o nosso interior. Não é mais o externo, não, é o nosso interior. Aí você pergunta, mas como é que o Evangelho faz isso? O Evangelho faz isso quando ele fala de paciência, quando ele fala de compreensão, quando ele fala de desânimo. O Evangelho toca em vários sentimentos e emoções. Aí você fica sabendo, a paciência é assim, o desânimo é assim. Aí você, no seu dia a dia, você se observa e você vai se ver que você ainda não consegue aquela atitude. Então, a partir do momento que isso esclarece na nossa visão, a gente cresce, a gente amadurece. E o Evangelho, pessoal, é esse livro fantástico, que ele vai desvendando, né, pouco a pouco, quem verdadeiramente nós somos e aquilo tudo que a gente pode fazer para não entrar, pelo menos, em aflições atuais, né? Eu sei que eu preciso passar pelas antigas, mas atuais, se eu puder evitar, vai ser muito bom para a nossa felicidade. Muito bom, Lenilson. Inclusive, nesse momento, 10h15, do dia 30 de abril de 2023, século XXI, na Terra, nós estamos criando situações nesse momento. A Terra toda está criando novos débitos. Toda a Terra está criando novos débitos. Ou está quitando. Então, a gente vive nessa dinâmica, saudando e criando outras, vamos chamar de dívidas. Então, eu acho que a palavra que todos vocês tocaram aí, a palavra do dia é responsabilidade. Eu acho que, de tudo que foi falado, a nossa responsabilidade, porque eu não posso me eximir, eu não sou a criança que sou o centro das atenções, que sou o centro do mundo. Não, existem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, outras providências sendo tomadas, e eu posso estar, nesse momento, criando débitos, criando adoecimentos para o futuro. Nesse momento, posso estar abençoando e quitando aquilo que eu tinha
as causas das aflições. Então, você falou bem também, quando você fala assim, a gente tem o conhecimento, eu sei e creio. Eu sei e creio. Então, a gente tem o conhecimento intelectual, a gente tem o conhecimento didático da matéria, vamos dizer assim. Mas nós precisamos sentir, nós precisamos vivenciar. E é nessa dinâmica de ir aprendendo e o aprendizado fazendo parte da nossa vida, nosso cotidiano. A gente vai, um dia, respirar o amor. É igual quem está aprendendo a dirigir. No início é difícil, olha para o pedal, olha para a marcha, olha para frente, olha para o volante, não sabe direito. Depois aquilo fica chamado osmose. Então, que o amor de Deus, que a paz, que a misericórdia, que a compreensão, que o entendimento estejam integrados de tal forma que seja uma osmose. Quando bater aquela vibração desafiadora, a gente conseguir sublimar e aquilo dissolver no amor. Porque se a gente entrar no embate com o nosso irmão, vamos voltar à época, né, que o Evangelho chama do duelo. Duelo. Eu vou matar você, ou você vai me matar. Será que é essa a proposta? Ou a proposta é o que eu posso fazer para melhorar a nossa situação? Porque Jesus, quando foi crucificado, ele falou bem para Pilatos: se eu quisesse uma ordem só, e os anjos me tirariam daqui. Mas ele teve a responsabilidade de não só cumprir a profecia, como também trazer uma mensagem salvacionista. Ele veio, o Cordeiro de Deus, que tirar o pecado do mundo, tem piedade de nós. É exatamente o que ele é, o que ele foi. E ele prometeu, o Haroldo brincou com isso ontem, no discurso de posse do Cristo, nosso irmão mais velho, ele falou: nenhuma de minhas ovelhas se perderá, ao qual o Pai me confiou. Então, ainda tem isso. Além dele cuidar dele, da evolução dele, ele está cuidando da evolução de bilhões de almas. Responsabilidade. Então, quando a gente pensou em estar aqui na Terra, ele já tinha tomado várias providências aqui. Várias providências. Então, a gente tem que ter duas coisas na nossa mente. A gente não pode mais, propositalmente, assumir novas aflições, causar novas aflições, tanto para nós quanto para o próximo. E uma outra é, o que eu posso fazer do que eu já sei de evangelho para poder evoluir, poder usar isso a meu favor, como uma ferramenta evolutiva. Bem, meus irmãos, já estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido muito bom. Gostou, Fátima, do estudo? Gostou, Fátima? Tá bom. Venha sempre, volte sempre. Vamos pedir para o nosso irmão Lenilson fazer a prece final, agradecendo mais uma vez a todos e a Deus. Muito bem, meus amigos. Falar com nosso Pai é sempre um momento assim muito especial de nossa vida. É quando a gente acende a nossa centelha divina e nos interligamos, né, com essas fontes de amor de Deus.
E a cada instante de nossa existência, cada um de nós precisa se sentir acolhido, acompanhado. Por isso, essa sensação que nenhum de nós caminha sozinha é muito bom. Porque em nossas fragilidades, quando sentimos que esse amor de nosso Pai nos acompanha, vai velando por nós, esses amigos que vão nos inspirando, né? Enchendo a nossa alma da certeza, da importância de nossa vida, de nossa encarnação, isso nos ajuda muito a viver com os nossos familiares, nos ambientes de trabalho, na comunidade em geral. Cada um de nós precisa se sentir, não é isso, participante, e se tornar um ser útil, que pode, em muitos momentos, auxiliar ou ser auxiliado. Então, é momento de agradecer a Deus a nossa vida, a família que nos envolve, como é importante estar em nossa família, cuidar dela, nos sentir responsáveis pelo que falamos, pelo que pensamos. E isso tudo vai nos ajudando a se apaixonar por essa oportunidade que o Pai nos oferece. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, por todos esses instrumentos que Tu nos fornece para compreendermos um pouco mais o dia a dia de nossa vida. Que Tuas bênçãos, Senhor, possam ir se achegando aos corações, como se fosse uma chuva, Senhor, de pétalas, dessas rosas, cheia desse magnetismo de Teu amor. Porque quando elas tocam a nossa sensibilidade, vão nos fortalecendo, nos enchendo de muita coragem para viver, para sermos, Senhor, filhos que estão sempre prontos, Senhor, a fazer aquilo que é necessário para amadurecer. Assim, então, Senhor, que Tuas bênçãos se façam presente e que esse domingo possa aí espelhar todo o amor que Tu tens pela nossa humanidade. Fica conosco, Pai querido, e que assim seja. Gratidão, Lenilson. Gente, até domingo que vem, se Deus quiser. Lembrando que quarta-feira tem estudo da Amélia Rodrigues, quinta tem Joana de Ângeles. Muita paz no coração de todos. Fiquem com Deus. Felicidade. E domingo tem almoço do Jefa, né? Boa lembrança, boa lembrança. Domingo aqui a gente vai falar de novo do almoço do Jefferson semana que vem. Muito bom, boa lembrança. Bom domingo. Obrigado, gente. Felicidade. Com Deus, tá? Obrigado. Com Deus. Boa semana. Bom.